Olá, tudo bem? Estamos chegando com o programa Informação e Debate na TV Floripa, canal 4 da NET e também pelas redes sociais. Hoje vamos abordar muitos assuntos aqui importantes, né? Do ponto de vista local, vamos trazer um pouco de informações sobre a greve dos trabalhadores do Serviço Público Municipal de Florianópolis. Também vamos conversar sobre o fechamento que já está concretizado, mas há toda uma luta para reverter o processo de fechamento da Universidade Municipal de São José. Temos convidadas aqui a Jumeri Zanetti, que é presidente do Sindicato dos Municipários de São José, e também a professora Maria Solange, que é professora da USJ, né? Ou era professora, enfim, depois nós conversamos mais sobre isso, mas a gente espera que a gente possa tratar ela como professora da USJ por muito tempo ainda e que esse processo possa ser revertido. Também teremos aqui a participação do Batiste, que é presidente do Sintesp, que traz uma novidade importante, a possibilidade de reversão daquele desconto de 14% nos aposentados do serviço público estadual que foi estabelecido aí no ano passado. Teremos também a participação do Batista. Do ponto de vista nacional, vamos conversar um pouquinho sobre a pandemia de coronavírus e outros temas relevantes que estão ocorrendo do ponto de vista nacional. O número de óbitos que ocorreu em janeiro, que bateu o recorde desde 2013, é o maior número de óbitos, de mortes, que ocorreu durante um mês de janeiro. Então, daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre tudo isso. Para a gente começar o programa, antes da gente ir para os nossos convidados, eu queria pedir para você que está nos acompanhando pelas redes sociais, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente, né? No Facebook também, curta aí as páginas do Facebook, parceiras da nossa transmissão. Se você está nos assistindo pelo canal 4 da NET, depois entra lá no nosso YouTube da TV Floripa e se inscreva no canal também para que a gente possa ir ainda mais longe. Nós vamos começar essa conversa trazendo aqui a Jumeri Zanetti, né? Que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de São José, e a professora Maria Solange Coelho Borges, que é professora da Universidade Municipal de São José, que está sendo fechada, né? Queria cumprimentar inicialmente vocês. Tudo bem, Jumeri? Seja muito bem-vinda novamente ao nosso espaço. Boa noite, Gilberto. Boa noite, Solange. É um prazer estar aqui de novo. Maria Solange, seja também muito bem-vinda aqui ao programa Informação e Debate. Obrigada, Gilberto. Obrigada, Jumeri, pela oportunidade. E vamos discutir um pouquinho desse assunto tão importante para a sociedade josefense. Perfeito. Jumeri, eu queria começar pedindo para que você fizesse um relato, inicialmente, da conversa que ocorreu nesta segunda-feira com o prefeito municipal, o prefeito Orvino, prefeito municipal de São José, pedindo para que ele possa agir no sentido de manter, de reverter esse processo de fechamento da Universidade Municipal de São José. Você podia nos relatar um pouquinho de como foi essa conversa? Claro, Gilberto. Na verdade, resgatando um pouquinho, a conversa foi resultado de uma ação do movimento sindical, né? Na semana passada, nós conseguimos organizar mais de 10 entidades sindicais que estiveram lá no gabinete do prefeito pedindo uma audiência. Naquele momento, nós fomos recebidos pelo procurador e pelo chefe da Casa Civil, o secretário adjunto da Casa Civil, e que se comprometeu em marcar uma audiência com o prefeito. A audiência seria, na verdade, quinta ou sexta-feira, e, para nossa surpresa, a audiência foi marcada para hoje, segunda-feira, e o prefeito aceitou receber somente a direção do sindicato, né? É uma pena, porque lá nós tínhamos representados a PUFSC, né, que é a Associação dos Professores da UFSC, que estão nessa luta, nós tínhamos dirigentes da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, do Sintrampa, dos Municipários da Palhoça, do Sintramub, que é o Sindicato dos Municipários de Biguaçu, a direção do Sindicato dos Correios, do Sintesp,
e nós tínhamos do Sint estadual, do Sint regional, várias entidades que representam os trabalhadores. Qual foi o motivo que envolveu tantas entidades sindicais? Foi a nossa surpresa com a demissão dos professores, né? Nós fomos surpreendidos com essa demissão. É óbvio que havia no horizonte essa possibilidade, né, Solange? Mas nós estávamos confiantes de que o prefeito pudesse reverter o fechamento da universidade. Nós estamos desde agosto dialogando, fazendo movimentos com os estudantes, os professores, os servidores. E aí, quando nós tivemos essa notícia da demissão dos professores, foi um baque para todo mundo, e o movimento sindical aqui da Grande Florianópolis se mobilizou. E a partir desse movimento, nós conseguimos uma reunião com o prefeito. É a primeira vez que o prefeito nos recebeu para discutir o futuro da USJ. E fazendo uma avaliação da reunião, estivemos presentes eu, o professor Marcos, que é diretor do sindicato, e o professor José Carlos, que é conselheiro do sindicato e é também da Associação de Professores da USJ. A avaliação que a gente fez é que o prefeito, ele nos ouviu os argumentos, nós tentamos convencer o prefeito de que ele não deve assumir essa posição de fechar a universidade, porque ele será lembrado historicamente por isso, né? Discutimos os problemas nesses anos todos em relação à universidade, mas destacamos para ele que é muito cedo a decisão do prefeito de fechar a universidade com menos de 8 meses de mandato, que foi o que aconteceu. Em agosto do ano passado, nós fomos surpreendidos com essa notícia de que a USJ iria fechar. Tão pouco tempo de mandato do prefeito. Então, nós sugerimos para ele que desse uma oportunidade para a universidade, que mantivesse a universidade aberta num período de, no mínimo, esse 2022, para nós conseguirmos restabelecer a universidade. Se tivesse problemas, buscarmos a solução dos problemas conjuntamente, a comunidade acadêmica, os sindicatos, a comunidade josefense, né, para buscar saída, porque o prefeito, no momento, levantou várias questões, mas questões que, né, Solange, para nós não é novidade. A questão da falta de plano de carreira dos professores é uma luta antiga, a sede da universidade é uma luta antiga. Se nós analisarmos, em vista das instalações da USJ, na verdade, o Centro Universitário de São José está passando por um momento em que tem as melhores instalações, não é verdade? Me corrija se eu estiver errada, Solange, porque nós já tivemos momentos piores e a universidade funcionou. Nós tínhamos momentos em que a universidade, Gilberto, ela era dividida. Uma parte era num espaço, num prédio, outra parte, outro curso era em outro prédio do município de São José, a reitoria se localizava em outro local, e alguns anos a universidade foi para o Colégio Maria Luísa de Mello. Nós tivemos, sim, na época, uma resistência da comunidade do Maria Luísa de Mello, né, por estarem ocupando um espaço que é do ensino fundamental, mas à noite, na verdade, o colégio, ele só tem a EJA, o ensino médio que tinha já fechou, então, a questão da sede da universidade agora é dos problemas o menor. Não é a sede ideal, mas a universidade, desde a sua criação, passou por sedes muito piores e, no entanto, a universidade continua aberta. Então, nós tentamos, de todas as formas, com vários argumentos, sensibilizar o prefeito, porque ele argumentou que a decisão de fechar ou não a universidade é da justiça, que ele vai acatar o que a justiça determinar, só que nós lembramos novamente, Ministério Público orienta, não determina. E também nós lembramos que a posição final é uma posição do prefeito municipal. Ele é o gestor. E aí ele assumiu, na verdade, o compromisso de reavaliar os números,
reavaliar os dados, conversar com o procurador, porque um dos pedidos que nós enfatizamos, Gilberto e Solange, é rever a demissão dos professores. Nós destacamos que uma das medidas que ia mostrar boa vontade do prefeito era rever as demissões. E destacamos também, no momento da audiência, que os alunos do curso de pedagogia, eles ainda não foram relocados. Eles não sabem para onde vão. Então, nós colocamos prefeito, tendo em vista que tem esse problema com o curso de pedagogia, reveja a sua posição e mantenha a universidade aberta. E aí, o prefeito, ele se comprometeu em ter um novo diálogo nos próximos dias, e a gente, sinceramente, a gente espera que ele repense, que ele reflita e que ele volte atrás na sua posição, fechar a universidade, que lembro e reforço, é um patrimônio para o município de São José, é um patrimônio para toda a grande Florianópolis. Perfeito. Eu queria que a professora Maria Solange falasse um pouco disso. O papel que a Universidade de São José tem cumprido enquanto uma instituição que acolhe alunos de camadas, digamos, com menos possibilidades econômicas, financeiras, né? E que certamente boa parte desses estudantes, se não tivessem acesso à Universidade de São José, possivelmente não teriam acesso à universidade. Então, queria que falasse um pouco disso, como é que a senhora que participa desse ambiente poderia nos mostrar um pouquinho como é que é esse papel relevante da universidade, professor. Então, Gilberto Jumeri, é uma tristeza só falar de uma instituição pública que estava voltada principalmente para alunos, né, de instituições do ensino médio do município, alunos que trabalhavam durante o dia, cursavam o seu ensino médio à noite e tinham uma persecução ao ensino superior. E não era qualquer ensino superior. O SJ, nos seus 4 cursos, ele sempre foi avaliado com índices, com um conceito que a gente chama de conceito institucional, de 4, ele já teve nota 5, o máximo dentro das notas do MEC, né? E nos últimos anos, com todas as dificuldades que nós enfrentamos, ainda conseguimos o conceito 4 no ENAD, 3 no CPC, né, que é uma composição de outros insumos. Então, 900 e poucos alunos eram atendidos anualmente. Esses alunos, muitas vezes, não conseguiam terminar o seu curso em 4 anos, em 5, em função do seu trabalho, trancavam o curso, tudo de acordo com a legislação. Mas um ano do ensino superior para uma criança, para um estudante que vem do ensino médio, ela representa muito. Ela representa uma perspectiva que eu tenho condições de melhorar, sou capaz de cursar um ensino superior. Nesse momento eu não consigo, mas é uma situação de vida para a pessoa. É um pai que vai passar isso para os seus filhos, é um irmão que vai incentivar o outro. Então, uma instituição pública, um ensino superior, ele tem uma mudança significativa na vida das pessoas, né? E a gente acompanhava isso. Estudantes que passaram grandes dificuldades para terminar o seu curso, mas hoje estão fazendo seu doutorado na UFSC, são alunos que estão trabalhando no Tribunal de Contas, são alunos 200 e poucos estagiários dos cursos de administração, ciências contábeis e pedagogia, que estão inseridos no mercado de trabalho. Então, é uma contribuição para a sociedade que paga os seus impostos, e principalmente uma sociedade que não tem tantas oportunidades como aqueles que deveriam estar cursando até os seus 14, 17 anos, dedicados somente para os estudos. Eles tiveram que trabalhar, né? Esses 2 últimos anos foi marcado também com uma situação de falta de computadores, falta de internet, situações muito delicadas e que ainda comprometem ainda mais e dificultam
a concorrência com o ensino superior, principalmente em outras universidades, né? Agora, fechar uma instituição que tem 900 e poucos alunos, tudo bem, esses alunos foram, de uma certa forma, amparados. E agora? E os outros? E as 320 vagas que são deixadas de ser ofertadas anualmente? Sabe o impacto disso na vida de uma pessoa? Multiplica por famílias, né? Multiplica por irmãos. Então, é uma tristeza só a gente pensar nisso, né? Fechar uma instituição pública é a morte, né, de prováveis outras instituições, como a professora Maria da UTS, que hoje comentou. Mexer numa instituição pública é desengatilhar outras, né? Isso pode afetar muito a sociedade. E fora que a gente coloca hoje dos cursos, né, que a gente está escutando os relatos dos alunos, o curso de análise e desenvolvimento de sistema, que foi alocado para a Palhoça, os alunos estão desistindo, porque a questão da mobilidade é muito complicada, né? E Palhoça, das 6 até as 20 horas, é um trânsito terrível, ou seja, os alunos trabalham, não são alunos que é o perfil do nosso aluno, né? Ele é um aluno trabalhador com mais de 44 horas semanais. E os alunos de administração, ontem ainda uma moça estava me dizendo, não tem condições de pegar 4 ônibus depois do dia inteiro de trabalho, né? 2 ônibus para lá e vai no centro e volta. Mexeu com as famílias, né? Mexeu com a vida desses estudantes, né? Então, a gente, o professor está demitido, está todo mundo derrotado, triste com isso, mas a sociedade é que perde, né? 320 alunos que deixam de acessar o ensino superior e transformar a sua vida, e é uma situação que o prefeito vive colocando, que a gente está qualificando, mas para que a maior qualificação que era essa ofertada pelo SJ, totalmente gratuito, né? Então, é uma tristeza só, acho que para todo o corpo docente e discente da universidade, né? Ok. Jumeri, perspectivas, próximos passos aí do movimento sindical, junto com estudantes, junto com professores, que será feito a partir de agora para tentar reverter esse processo que está muito na mão do prefeito. Se o prefeito quiser, ele pode reverter, né? Se ele quisesse não fazer o fechamento, ele não teria feito, né? Então, está muito na mão do prefeito isso também, né? É isso. O que nós discutimos as entidades hoje, depois da reunião com o prefeito, nós vamos encaminhar um ofício amanhã para o Ministério Público, porque essas entidades ainda não foram ouvidas pelo MP, né? O prefeito municipal, na reunião, citou também um Conselho Estadual de Educação, ele culpabilizou o conselho, então nós até sugerimos uma audiência, prefeito municipal, sindicatos e o Conselho Estadual de Educação para buscar a saída, mas ele não concordou, mas as entidades, os sindicatos que estavam presentes lá na prefeitura hoje, decidiram que nós vamos pedir uma audiência com o Conselho Estadual de Educação também, né? E a gente vai solicitar uma nova reunião com o prefeito, né, para cobrar uma nova posição, tendo em vista que ele ia conversar com a Procuradoria do município em relação à reversão das demissões, né? Então, nós vamos ficar cobrando, mobilizando, sim, os estudantes e os professores e toda a comunidade de São José, né? É nossa responsabilidade, nossa obrigação estar informando a população, conforme a Solange bem colocou, as perdas que a população de São José tem, né? E principalmente o jovem de baixa renda, aqueles pais e mães de família que não tiveram a possibilidade de estudar e que fazem a EJA, né? Que estão retornando para poder ter poder disputar o mercado de trabalho. E eles tinham na USJ uma possibilidade do ensino superior e as portas estão sendo fechadas, né? Eu tenho certeza, sabe, Gilberto e Solange, tenho certeza que o prefeito municipal não se deu conta ainda do quão ruim é isso para o município. Não é a questão da posição política do prefeito, não, é a questão de quão ruim será para a população de São José.
Na verdade, muitas vezes se dá valor àquilo que se tem quando a gente se perde. E aí vai ser tarde demais. O município realmente, a gestão, o prefeito fechar a universidade e depois se dar conta do quão importante é essa universidade para o jovem, para a economia do município, para a população, né, de um todo. Né? Então, realmente, fechar a universidade, como a gente vem dizendo desde o ano passado, não tem motivos. Não tem. Não tem. Ninguém nos convenceu, né, Solange, de que há motivos para fechar. Não tem motivo. Não é financeiro, não é instalação, não tem. Não tem motivo, né? Então, por isso, inclusive, fica aqui uma ressalva em relação à posição do Ministério Público. O Ministério Público deveria defender, quando o Ministério Público foi criado, ele foi criado para defender os interesses do povo. Do povo. E o interesse principal do povo agora é ter acesso a uma universidade pública e gratuita. E não é isso que o Ministério Público está fazendo nesse momento. E o Ministério Público se fechou na pessoa da doutora Márcia Arende. Quando teve uma reunião pública na Câmara, ela não permitiu debate. Ela não permitiu questionamentos. Então, nós não tivemos uma abertura no Ministério Público para que realmente buscássemos uma solução para manter a universidade aberta. Um dos principais motivos, um dos principais argumentos da doutora Márcia era de que a educação básica de São José precisa de investimentos. Pois bem, o que é investido no Centro Universitário de São José não é parte da receita dos 25% da educação. É da fonte 80%. Menos de 1% do orçamento no país e no mundo. Ninguém vai entender como se fecha uma universidade que custa tão pouco para o município. É inconcebível. Inconcebível. Se me permite, Jameri, na questão do Ministério, né, se todos os argumentos colocados ali são argumentos que facilmente são contestados. Né? Se ela estava contestando a educação infantil, ela deveria propor um plano de ajuste para o atendimento da educação infantil e não pedir o fechamento de uma instituição pública. Ajustes na educação infantil. Se falava da questão da acessibilidade, o colégio também atende educação básica. Então, era ajustes no prédio para o atendimento da educação básica. Então, era para estender isso para a educação infantil e ensino básico e a universidade. E não simplesmente mandar fechar. Em nenhum momento ela pediu que fosse feito algum atendimento à educação infantil. Nada. Só pediu que se fechasse a instituição, alegando até a questão da evasão, um cálculo muito simples, né? A gente pegou lá a evasão no ensino superior, no SJ, ele não passa de 14% semestralmente. Então, e olha, levando em consideração o perfil de um aluno, de um estudante, eles simplesmente fizeram um cálculo ridículo, um cálculo, assim, vamos dizer, lá de quinta série, que somou todo mundo, como se entrasse todo mundo no ano e saísse no final do ano. Não levou em consideração os trancamentos, as existências, as entradas, não mantiveram o mesmo indicador. Então, uma situação assim que dá uma tristeza ver que o Ministério Público, como diz a Jameri, que era para defender uma instituição e alargar isso para a educação básica infantil, não, ela simplesmente fechou e esqueceu os problemas para a educação infantil e para a educação básica. Até foi um relato... E esse argumento, Maria Solange, de que tem que investir mais na educação infantil, mas o fechamento garante qualquer tipo de investimento na educação infantil? Ele tem alguma consequência prática que vai... quer dizer, é um argumento falacioso. A outra questão tem curso de pedagogia na USJ, não tem? Tem. Uhum. Tem curso de pedagogia. E para onde vai o pedagogo depois de formado? Aliás, como é uma universidade pública... Por que não pensar em criar um vínculo para esse estudante depois com o município de São José para qualificar a educação infantil do município, né? Então, e outros detalhes, 70% é aluno de escola pública de São José, né? Então,
está se fechando as portas de pessoas que não teriam essas portas abertas em outras instituições, ponto. Esse, para mim, é o centro desse debate, professora Maria Solange. E levando em consideração que, nesses 2 últimos anos, o SJ qualificou todos os professores do município nas questões do uso da tecnologia da informação para poder, né, atingir esses alunos nos seus estudos, né? Então, ela, além dela essa proposta com os estudantes, ela tem o atendimento do NES, né, que é um atendimento do ensino superior para pessoas de mais idades. A gente tem os cursos de extensão, o imposto de renda. São vários cursos de extensão que estavam sendo desenvolvidos, mais de 20 cursos que estavam sendo desenvolvidos e ofertados para a sociedade. Então, não se entende isso, até porque o prefeito ele assinou a lei de criação do SJ em 2005. Ele é acho que a pessoa mais antiga em São José na questão do legislativo. Ele era procurador do município, ele estava presente em todas. Ele fez uma carta no seu plano de trabalho dizendo que ia apoiar o SJ e ampliar, e em menos de 8 meses, então, a gente não vê motivo. Eu acho que tem algum motivo muito grave por conta de tudo isso, que é um erro administrativo, porque nada justificaria o fechamento de uma instituição. Um custo que ela tenha e o retorno que ela dá para a sociedade, não existe resposta cabível para isso. A não ser, vamos fechar isso tudo muito rápido, que deve ter uma bomba que vai estourar aí, que ninguém sabe, porque não tem outra justificativa, né? Mas a nossa preocupação mesmo é deixar de atender 320 pessoas todos os anos. Agora, amanhã sai no IPSC as vagas para o SISU, onde os alunos vão levar sua nota do Enem. Olha os nossos alunos e qual a média deles no Enem, gente. Eles não tiveram preparação, eles não tiveram acesso à internet, houve uma situação muito difícil, então cada vez fica mais difícil ele competir em instituições públicas, né? Porque o cuidado, né, com esse aluno que estuda e que agora não teve tanto acesso em função da sua situação financeira. Os alunos que você fala que vão tentar acessar a universidade, que vêm de escolas que não... E de pessoas que não tinham internet para estudar, inclusive, isso. Não tinham acesso. Só que eles fizeram uma prova do Enem, eles vão ter que agora levar essa nota para disputar. Só que eles vão disputar com pessoas que tiveram um atendimento diferenciado, puderam ter internet nas suas casas, tiveram acesso, né? Porque a educação básica, aqui em São José, no ensino superior, a gente teve algumas dificuldades, né? Os alunos moram em periferia, às vezes tem um celular para trabalhar e para estudar, um computador na família, tudo isso dificulta. Se tem, né? Se tem, e vai concorrer com pessoas que se estruturaram, né? Estudantes, classe média que alta. conseguiram estruturar, exatamente, que chamaram professores particulares para ajudar o aluno nas suas dificuldades. Então, é uma outra estrutura, é uma outra vida, e cada vez mais a sociedade que precisa vai ser prejudicada. Certo. Uma tristeza. Queria agradecer a participação de vocês, queria deixar aí o espaço para despedida, Jumeri e também Maria Solange, e também para vocês fazerem novas colocações aí nessa despedida. Jumeri. Obrigada, Gilberto, agradecer novamente esse espaço, fazer um apelo novamente a todos os envolvidos, à gestão municipal, à Procuradoria do município, ao prefeito municipal, que repense essa posição, pense na população de São José, que a Solange bem ressalta, que são abertas todos os anos. A consequência realmente desse ensino online e que os nossos alunos da rede pública de São José, sendo ela estadual ou municipal, tiveram dificuldade de acessar, né, as aulas, e aí vão ter menos possibilidade de disputar uma vaga numa universidade pública. Fica aqui o nosso apelo a todo josefense, a todos os movimentos, para que assuma, sim, vista a camisa do Centro Universitário de São José, porque ele é nosso, ele é de todos, né? Um abraço, e um abraço, Solange, também.
Professora Solange, obrigado também. E quando alguém desse povo falar que é mais importante ensinar a pescar do que dar o peixe, talvez esse pessoal está tirando a oportunidade desse momento das pessoas aprenderem a pescar, né? E lá na frente vão dizer que não dá para dar o peixe. Professora, obrigado também pela sua participação. Eu que agradeço imensamente a Jumeri, que está nessa luta conosco ali, né, e mantendo a gente firme e esperançosos, né, na reflexão do prefeito, dos procuradores, né. E agradecer ao Gilberto por esse espaço também, porque a gente também não teve muito espaço para fazer essas discussões, né, e essa oportunidade é uma oportunidade que nos auxilia. E dizer, né, que as famílias, a partir dos seus conselhos, nas suas regiões, eles têm muita força. Se eles discutissem essas questões de acesso à educação, acesso à saúde, lá no seu conselho, na sua associação de bairro, eles poderiam mudar muito essa sociedade, né, e buscar o que realmente é de direito: educação, saúde, dignidade, uma casa para morar, né? A nossa luta continua, vamos ver se o prefeito repense isso, apesar de alguns alunos já estarem alocados, mas a gente quer continuar a instituição. Quem está alocado, continue, e a gente continua a luta, né? Vamos ofertar, não vamos deixar de ofertar 320 vagas anualmente, né? Muito obrigado, Gilberto, obrigado, Jumeri, um grande abraço para vocês. Muito obrigado, então, até mais, e a gente fica à disposição. Obrigado, Jumeri, obrigado à professora Maria Solange, participaram aqui do programa Informação e Debate. Eu vou, na sequência, falar com o presidente do Sintesp, aqui também um tema bem relevante. Vou convidar antes para você se inscrever no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, é rapidinho, é só lá dar um cliquezinho no inscreva-se e pronto. Você já está contribuindo com a nossa programação, contribuindo para que a gente possa levar essa mensagem mais longe. E trazendo de imediatamente aqui o Antônio Battisti, que é o presidente do Sintesp e que traz para a gente informações relevantes, né? Porque tem uma boa novidade, né, Battisti? Uma decisão liminar concedida pela segunda vara da Fazenda Pública de Florianópolis suspendeu a retenção de 14% dos salários dos aposentados do governo do estado, que foi aprovada na reforma da Previdência no ano passado. Anteriormente, esse percentual recolhido era aplicado apenas para servidores aposentados com ganhos acima do teto, mas com a nova regra são taxados os que estão acima de um salário mínimo, todos os servidores, e a decisão foi expedida pelo juiz Jefferson Zanini e impede temporariamente o IPREV de realizar este desconto. Battisti, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa, uma excelente novidade, né? Então, Gilberto, boa noite, né? Boa noite a todos que nos assistem. A TV Floripa comunitária sempre presente, o Gilberto também acompanhou toda a luta do ano passado, né, para denunciar este confisco salarial e também na aprovação da reforma da Previdência. Estava lá o Gilberto em cima do caminhão, e foi durante a tramitação do projeto na Assembleia Legislativa. Um grande golpe. Tudo é para tirar direitos, né? É acabar a universidade pública, que oportuniza as pessoas de menor renda a ter acesso a uma universidade para conseguir melhorar o seu emprego, né? A sua qualidade de vida e a sua informação também. Então, essa decisão ela caiu num bom momento, as ações foram impetradas pelo Sintesp, Sindicato dos Servidores Estaduais, no ano passado, e, felizmente, tivemos esta liminar. A sua abrangência, Gilberto, ela poderá ser para todos os servidores se tivermos essa mesma decisão quando do julgamento do mérito, né? Agora foi uma liminar da primeira vara da Fazenda aqui na capital, e nós esperamos que os desembargadores tenham a sensibilidade. E, Gilberto, nós só gostaríamos que os desembargadores escutassem, né, o que o atual presidente João Henrique Brasi falou na audiência pública quando tramitava a reforma da Previdência no ano passado, lá no final de julho, início de agosto. Gostaríamos que os desembargadores ouvissem, escutassem
todo o relato que foi gravado na ata da Assembleia Legislativa, o diretor financeiro do próprio Tribunal de Justiça, que comprovou que as informações sobre o déficit da Previdência, eles eram capengas, estavam sendo falseados, estavam sendo manipulados e comprovou, pois há situações em que o IPREV diz no relatório, não foi nem o IPREV, esse levantamento do déficit financeiro não passou nem pelo IPREV, porque esse desconto da Previdência foi algo inventado pelo governador, dentro do Palácio. Não houve manifestação do Conselho do IPREV, não houve manifestação do corpo técnico do IPREV para que venha se descontar, por exemplo, de uma pensionista, Gilberto. Por exemplo, uma pensionista já é resultado de um benefício de quem contribuiu. Então, ela não pode ser descontada do Previdência, pois ela não deixa a pensão para ninguém. Ela morreu, acabou o benefício. Então, ela está sendo bitributada. Mais uma coisa, Gilberto, o que o governo está fazendo é descontando justamente do servidor, do professor, do policial civil, do policial militar, dos servidores do quadro geral do Estado, que menos ganham. E na Previdência Federal, Gilberto, e quem nos assiste, a Previdência Federal hoje, ela vai, o teto remuneratório, né, o de proventos da Previdência, passou para R$ 7.087. Até o mês passado, dezembro, era 6.430. Então, quem percebe benefício da Previdência não desconta nem 7, nem 8, nem 9, nem 10, nem 11%. No caso dos servidores, nós já descontamos uma alíquota bem superior à Previdência Federal. Todos pagam 14%. E ainda, Gilberto, algo mais desumano de tudo. Nós temos pensionistas e servidores que eles já não se enquadram mais nos benefícios de reajuste salarial, de revisão do plano do pessoal da ativa. Eles estão a refém do anúncio pelo governo federal do reajuste da Previdência. Pois saiba você que desde fevereiro de 2017, são quase 10 mil proventos de aposentadorias e pensões, essas famílias não recebem nenhum tipo de reajuste. Foi o próprio governo que vinculou eles ao reajuste federal e ao próprio governo do Estado, que agora não quer pagar. Então, veio de boa hora, como eu falei para você, né? Nós esperamos agora que, no mérito, os desembargadores também ouçam o Procurador-Geral da Justiça do Estado, porque ele demonstrou também como as disponibilidades financeiras históricas que aportaram no IPREV, como elas foram utilizadas para fins políticos, dispersas em investimentos que não condizia com a poupança, com investimentos seguros para se precaver no momento de dificuldade. Perfeito. Essa é uma luta enorme, a gente acompanhou esse debate, e que as pessoas chegam nesse momento, tem uma retirada de salário, quer dizer, uma coisa absolutamente absurda. As pessoas, esse ano, estão ganhando menos que no ano passado, graças a essa lei que foi aprovada na Câmara dos Deputados, com a maioria dos parlamentares, uma lei que tem origem do Executivo. E é algo que não poderia se imaginar no passado, né? Porque você não ter aumento salarial, isso as categorias já estão um pouco acostumadas, em alguns períodos viveu muito isso. Mas nesse momento, não só não houve aumento, como houve uma diminuição das aposentadorias das pessoas, o que é, sinceramente, inimaginável em outro momento, né, Batiste? Exatamente, Gilberto. Vamos, assim, dar um exemplo. Um servidor que estava ganhando R$ 4.000, né? Vamos que ele tenha passado para 5.200. Né? Só que esse parcelamento de 1.200 vai ser 2 vezes de 600. Uma em janeiro agora foi, e outra em junho, em junho próximo. Só que ele já está descontando R$ 824, de 700 a 800, desde novembro.
Então, ele já está no prejuízo. Vamos colocar 700, mais dezembro, mais janeiro. Já deu 2.100. E qual foi o benefício dele? 600. Ou seja, o que ele vai ganhar de 600, 600, 600 até junho não paga o que ele já descontou. Então, o parcelamento que o governador fez, nós falamos que ele deu com a mão e tirou com as duas. Deu um aumento, só que tirou com as duas. Porque o 14% da parcela que foi descontada na maioria dos servidores e professores desse mês de janeiro não está cobrindo para 50% dos servidores públicos, professores, não está cobrindo aquilo que o servidor recebeu agora parcelado. Desculpe, não está cobrindo o que ele teve de desconto do IPREV, que ele não descontava antes, porque ele tinha isenção até 6 mil, agora tem isenção, deveria ter isenção até os 7 mil, mais o imposto de renda e mais o SC Saúde. Então, quando no ano passado a mídia, sabe, o Gilberto, tratou de espalhar que o governador iria começar a descontar dos servidores aposentados no final do ano, mas até lá lhe daria uma grande compensação. Né? Tudo lorota, tudo para enganar, tudo para não levar o servidor para a Assembleia Legislativa para protestar contra a reforma da Previdência. Que diga-se de passagem, né, Gilberto? Duas coisas nós nunca vimos na Assembleia Legislativa, com raras exceções. Impeachment geralmente colocava a polícia, tudo bem, né? Para não deixar ninguém entrar. Mas é pela primeira vez, tá? Nós vimos deputados votando e não tinha restrição de pandemia na Assembleia Legislativa, votando com tudo fechado. Sim. Não permitindo os servidores entrarem e protestarem, pelo menos na entrada, onde sempre os servidores entrou, com barricada. Né? Não teve nem debate, verdade. Não teve conversa. Gilberto, é engraçado, no reajuste, teve deputado que defendeu que não se contaria os votos, mas não indicaria, mas pediu para que os deputados não aparecesse o nome de quem estava votando. Isso foi no reajuste já agora. Sabedoras que são de que era uma enganação o reajuste a ser concedido, onde, volto a insistir, a maioria dos servidores do Estado, neste mês de junho, com reajuste parcelado, sendo aposentados e pensionistas, eles estão ainda no negativo. Então, você falou bem, o governador Moisés é o primeiro governador do Estado de Santa Catarina, no momento de maior arrecadação no Estado, batendo recorde de arrecadação, foi o primeiro governador que subtraiu, passou a mão, né, no bolso do servidor para tirar 14%. Nós temos servidores com câncer, Gilberto. Nós temos servidores que estão com seu salário comprometido com bancos. Pessoas que ganham 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, bruto. Trabalharam 35, 40 anos. Sabe? Então, nessa situação de desemprego também, muitos se transformaram na única fonte de renda, inclusive para os netos. Né? Mas essa da Universidade Pública aqui de São José, que foi desfalcada, foi extinta, tudo isso só caminha para eletizarmos, né, a sociedade a ter acesso à universidade, aqueles que podem, aqueles que têm dinheiro. Né? Então, é um conjunto de momento político que nós estamos passando, onde o discurso contra o serviço público, o discurso contra o servidor, é como se a população não tivesse sido assistida e bem assistida, né, pelo setor da segurança, pelo setor assistencial, pelo setor da saúde, que é só a saúde pública que atendeu o povo, né? E um fato interessante, Gilberto, isso que nós estamos gritando agora, contra o confisco, cancela governador já, né? Confisco não. Isso, na medida que vai crescendo, e se formos derrotados definitivo, na última instância, isso vai ser implantado para todos os municípios. Entendeu? Então, é algo que diz assim, o cara foi lá, sabe, não cuidou do dinheiro que não pertencia a ele, farriou durante 20, 30 anos,
jogou dinheiro fora, né? Os governadores não pagaram a sua parte patronal, né? Enxertaram para dentro do IPREV pensões, proventos de quem nunca contribuiu para o IPREV, como foi o caso do Fundo Complementar de Aposentadoria da Assembleia Legislativa, que na década, se não me engano, de 99, próximo de 2000, aí, eles lançaram todo o Fundo Complementar de Aposentadoria que existia para dentro do IPREV. Hoje o IPREV paga aposentadorias de ex-parlamentares. Ora, não pode ser jogado esse tipo de despesa, de benécia. Essa benécia quem pagar tem o governo, sabe? É o Tesouro. O IPREV é um órgão, uma autarquia, que ele tem um encontro de contas. Outro problema é que o IPREV vem sendo descapitalizado porque o governo opta por não fazer o concurso, por bular o concurso público, né? Ele não faz mais concurso, contrata em caráter temporário, em todos os setores, né? Antes era mais na educação, agora é saúde, é sistema prisional, acaba mantendo servidores sem nenhuma garantia de emprego, que vão estar sempre preocupados com o fim do contrato, né? Portanto, eles não têm estabilidade. Quando adoecem, ficam numa dificuldade, porque caem na Previdência, né? E contribuem para a Previdência Federal. Então, se um servidor desse, Gilberto, ele trabalhar durante 15, 20 anos no Estado como ACT, e no dia seguinte ele for admitido em concurso público, ele se incorpora ao Estado e, terminando o seu tempo de serviço, o IPREV que vai pagar. Entendeu? Ou seja, está se criando uma situação em que o IPREV amanhã vai estar tendo que pagar aposentadoria para servidores que um dia foram servidores admitidos em caráter temporário, mas que sempre contribuíram para a Previdência Federal. Aí alguns que conhecem mais vão dizer, Batista, mas tem o instrumento, a figura da compensação previdenciária. Sabe? Mas a Previdência não manda todo o dinheiro que o servidor tinha lá na conta dele. Ela vai pagar 100, 200 reais por mês para complementação, entendeu? E quando esse servidor morreu o saldo que tinha lá. Mas aí tem mais pensão para ser paga também. Então, nós estamos num momento, Gilberto, assim, de falta de sensibilidade de um governador que integrou os quadros do Corpo de Bombeiro, né, que se aposentou com 28 anos de serviço, que se aposentou aos 48 anos de serviço. Ele, por exemplo, quando nós estávamos fazendo a primeira greve de mobilização pelo Estatuto dos Servidores, defendendo o IPREV, né, defendendo o regime jurídico único, defendendo o concurso público, em 87, 88, o governador Moisés nem policial ele era. Entendeu? Ou seja, aquilo que nós defendemos, onde os praças minguavam, eles ganhavam um salário mínimo e meio. E muito do que foi lutado dos servidores civis serviu de espelho para os servidores militares lutarem por um plano decente. Sabe? Onde antigamente eram vacas magras para o soldado e para o cabo, né, para os praças, e vacas gordas, né, filé mignon, para os de cima. E está voltando novamente isso. Agora, recentemente, passou um projeto na Assembleia Legislativa que o piso salarial, com todas as vantagens, de um policial militar é 6 mil. Certo? De um coronel chega a 32. De um soldado, de um estudante aspirante, ganha 14 mil. Nem pegou a fralda, já entra ganhando 14 mil. Então, quem fica na linha de frente hoje, na segurança, na saúde, nas repartições públicas de uma forma geral, no sistema penitenciário, não são valorizados como deveriam. Né? Então, é isso, Gilberto. Nós estamos também, ainda voltando, discorri sobre vários fatos, mas sintonizando com o confisco salarial, que foi antes do reajuste, e de um reajuste que não veio, conforme o governador vendeu através da Fiesc, né? Através sabe, do empresariado todo,
né, que está aí, porque eles querem o quê? Eles querem a privatização da USJ, a privatização da CONCAP, como está acontecendo agora a greve da CONCAP, e eles têm o interesse de pegar a coleta do lixo, né? Lá em São José, Gilberto, a coleta do lixo, em 2005, 2006, ela tinha lá uma despesa para o município na faixa de 7, 8 milhões. Hoje, ela já deve estar aproximadamente 40 a 50 milhões de reais com a terceirização. É uma máquina de fazer dinheiro. A despesa que o morador está pagando, ou que a empresa está recebendo, é 300%, 400% acima do que se pagava há 15 anos atrás, né? E sendo que a inflação não chegou a 150% nesse período. Eles estão ganhando 100% acima da inflação para fazer. Então, será que é bom a privatização do lixo para depois a população pagar a conta? Porque de qualidade ninguém reclama da CONCAP. Os trabalhadores da CONCAP dão show. Agora também, aí eles ficam falando da folha. Mas, meu Deus, quem se dispõe a ficar em cima de um caminhão da CONCAP, cheirando aquele estrume, aquele fedor que nós jogamos na rua, sabe, aquela comida que está podre, e eles ficam isso a noite toda correndo e pulando. Uma pessoa dessa, sabe, não podia ganhar menos de 5, 6 mil reais. Agora tem que perguntar se quem defende a privatização, se ele colocaria o filho dele a ser um gari. Porque é uma função relevante de saúde pública. Sim. Mas são menosprezados. De risco, então, né? Gari e motorista não pode ganhar bem. Entendeu? Quem pode ganhar bem, Gilberto, nesse caso, é a empresa terceirizada, que vai pagar uma vez para o trabalhador e ela vai ficar com 75% do salário dele, da parte que o governo paga. Então, eu saí um pouquinho da privatização, mas essa situação do confisco salarial, ele visa impulsionar os servidores a fazer o seu plano complementar de aposentadoria, né, porque o servidor não vai ser enganado, entrar num plano de aposentadoria controlado pelo Estado. Se foi o Estado que quebrou o IPREV, foram os gestores, não é o Estado, tem nome. Tem o nome do governador Colombo, tem o nome do Luiz Henrique, tem o nome do governador do confisco, né, o confiscador atual. Moisés. E por que tem o nome dele? Porque estava carimbado o cargo comissionado que ele colocou lá. Era amigo dele, era conhecido dele, do partido dele, ou dos partidos. Está lá o presidente do IPREV, escolhido por quem? Então, se quebrou, foi ele que quebrou, porque foi ele que indicou o administrador. Certo? Então, é isso. Se ele contrata alguém para tocar a casa dele cai, foi ele que contratou. Ele vai cobrar de quem demoliu a casa. Agora, não pode querer cobrar dos moradores da casa para recuperar uma casa que quebraram às custas de um contrato, né, às custas da criação de uma autarquia e por conta da má gestão que teve. Mas, mesmo assim, o sistema de previdência do Estado de Santa Catarina, ele é deficitário, porque no caso, por exemplo, da Polícia Militar, não há contribuição patronal. Não existe contribuição patronal para 20 mil policiais. É só o policial que contribui. É evidente que esse sistema não tem como se equilibrar. Se um paga, a patronal não contribui, né, automaticamente não vai ter equilíbrio econômico financeiro. E nem poderia. Né? Então, é isso. O confisco salarial, para quem está nos escutando, não é para o grande, é para o pequeno. O governador, no fundo, é um Robin Hood dos milionários. É o Robin Hood, claro, que a serviço da Fiesp, a serviço aí dos clubes de diretores lojistas. Aliás, Batiste, é a primeira vez que eu vejo que uma pauta o debate entre o servidor público e o governo, que em tese representa o patrão dos trabalhadores do serviço público. É a primeira vez que eu vejo chamar Fiesc, outras entidades patronais e tal, para discutir. Elas não tinham nada a ver com o assunto. Né? Mas
o que eu acho que é importante colocar que o que está em debate não é uma pauta do interesse público da situação, mas é do interesse de setores econômicos da sociedade. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento de ataque violento aos direitos dos trabalhadores, dos mais humildes, e uma benesse para os ricos, para os investidores, para os banqueiros, né? E símbolo disso o único projeto praticamente apresentado pelo governo federal na pandemia, lá no começo, foi 1,2 trilhões para os bancos, né? Ô Gilberto, nessa linha, a Fiesc, né, talvez ela tenha uma coerência ao defender a reforma da Previdência, né, ou para defender o congelamento do salário dos servidores. Vou explicar por quê. Ela está pagando pelo recebido. No ano passado, o Estado abriu mão de receitas da ordem de 6 bilhões de reais. Chegou no final, quando foram computado e fechado, deu 7 bilhões e meio, fechando na caneta o balanço do ano passado. Para esse ano agora, de 2022, as renúncias de receita, ou seja, abrir mão da receita que é originária de uma pecinha como essa, né? Só que a receita está embutida nela. Essa receita do Estado, o governador isenta e o consumidor paga. Vai de 7 bilhões de isenção para 14 bilhões. Sabe o que é isso, Gilberto? 100% da folha de 70 mil professores, 100% somado com 100% da folha de 20 mil policiais civis e militares, 100% dos 12 mil da saúde. A isenção fiscal que o governo doou em ano eleitoral, ela equivale a uma folha anual de todos os professores ativos, tudo que se gasta com IPREV. Isso merecia uma CPI. Isso merecia ser denunciado. E veja que ironia, que esse governador sobrou tanto dinheiro na pandemia para ele, que ele devolveu 405... Devolveu não. Custeou uma obra do governo federal, que também está com as burras cheio de dinheiro, que foi a duplicação de uma BR, lá, a região que une Navegantes a Blumenau. 470. A 470, exatamente. A 470. A 470. Quando chegou na hora do presidente da República agora fazer as previsões de repasse para o governo do Estado, Santa Catarina foi negligenciada. Evidente, demonstrou que estava com cheio do dinheiro, tirou 14% do salário dos aposentados. Então, a arrecadação tem crescido aí na faixa de 12%, já no primeiro ano cresceu 12%. A arrecadação bruta no primeiro ano do governador Moisés cresceu 12%, quanto a inflação de 1,5%, 2,5%. E o ano passado continua a crescer. Entendeu? Santa Catarina é exportador, mesmo tendo a isenção, mas acaba gerando muito emprego, muita circulação, e todo mundo come, né? Almoça, a alimentação cresceu muito, aumentou muito, 100%, 150%, e mesmo que as pessoas passem a consumir menos, eles estão pagando o dobro para levar 50% do produto para casa. Mas o imposto incide sobre os 150% que aumentou. Então, fruto da arrecadação está vendo no Estado também, é porque a população está despendendo mais, ganhando menos, despendendo mais para comer menos. E, nesse sentido, entra os servidores, Gilberto. Eu fico imaginando... essa semana nós mandamos 2, 3 cestas básicas para um senhor, né, que é aposentado, tem vários descontos, ele tem 3 ou 4 empréstimos nos bancos de 95 e de 120 anos.
Ele não vai estar mais aqui quando pagar todos os empréstimos, porque já está na faixa de 80, 84 anos. A mulher, a esposa, coitada, de câncer. Sabe? Teve lá R$ 150 a mais de aumento, Gilberto, porque o salário é baixo. Entendeu? E considerando que ele vai descontar 400, R$ 500 de retirada que ele não tinha. É desumano isso que o governador fez. O governador vai lá como eu vi nesse dia aí, uma foto em Laguna, sabe? Toda almofadinha, comendo siri, daquele siri que a gente chamava de garra azul, que nem existe mais, sabe? Todo mundo agarrado lá no siri, sabe? Qual é o orgulho que tem esse governador de lá distribuir dinheiro, entendeu? Lá na prefeitura, comendo siri, deixando o servidor comer o casco do siri, sabe? Roer o casco do siri. O governador Moisés, você falou no início, ele é o primeiro governador a tratar o servidor da forma como ele tratou. Não sentou com nenhum sindicato. Nenhum. Nenhum. Negociou na Assembleia Legislativa o voto dos parlamentares, distribuindo emendas parlamentares. Antes de votar o impeachment, ele distribuiu de emendas parlamentares, liberou emendas parlamentares, inclusive da época do Colombo, da ordem de R$ 250 milhões. Para sensibilizar, sabe? Entre aspas, para sensibilizar, convencer. Né? Porque se eu falar comprar, vão achar que eu estou sendo leviano. Então, não vou usar esse termo de jeito nenhum, não posso. Né? E também não acho que os deputados se fariam. Mas foi um jeito de agradar, foi um agrado. Foi um mimo de R$ 250 milhões. Sabe? Então, eu entendo que as emendas parlamentares elas são importantes e, portanto, elas deveriam ter prazos para serem encaminhadas, independente do projeto na Assembleia Legislativa. De 3 em 3 meses, deviam, de uma forma republicana, liberar igualmente, proporcionalmente, a todos os deputados, porque o orçamento é do Estado. E devia ter, inclusive, viu, devia ter uma lógica republicana disso, porque não pode ser. Quem tem deputado tem verba para a região, para o município, e quem não tem deputado não tem. Isso é algo absolutamente absurdo. Quer dizer, tem que ter uma lógica mais republicana nisso. Então, tem que ter planejamento, a sociedade tem que participar desse orçamento, ele tem que ser transparente, ele não pode ser na lógica de depender do parlamentar, porque a gente já sabe também, isso já ocorreu várias vezes, isso foi pego, de deputado que pega a verba, entrega para o prefeito compra com nota fria e não sei o quê, e devolve uma parcela para o deputado. Não é que todos fazem isso, mas que isso ocorre. Então não pode ser assim, né? E a emenda parlamentar ela não pode ser moeda de troca. Então, eu defendo que essas emendas parlamentares elas também têm que ser emendas que têm objetivo na área social, na área da saúde, na área da educação, na área de infraestrutura, e que ela possa ser liberada a cada 3 meses. Ou seja, libera ou de 4 trimestres, né? De 3 em 3 meses, assim como tem a lei de responsabilidade fiscal, também tem que ter a lei, sabe, de distribuição das emendas, sabe, segundo a importância também proporcional, tendo prioridade à educação, tendo prioridade à saúde, tendo prioridade à infraestrutura, e tendo prioridade à assistência social e tendo prioridade também à obra de infraestrutura, né, nas prefeituras. Porque assim fica igual. E outra coisa, o orçamento, né, ele não é nem do deputado nem do governador. Eles são receitas da população que tem que ser dado retorno para a população. Né? Então, é triste saber que no processo de impeachment isso foi liberado aos montes. Na votação da reforma da Previdência também foram bilhões liberados, né? Bilhões não, milhões liberados, né? Para emendas parlamentares, e nesse ano agora também. Né? Então, se todos os governadores fizerem isso, né? Vai ser um tal de... um toma lá da cá, sabe? Em que aqueles que fizerem fiscalização
e que fizerem oposição com o programa, com uma lógica de defesa dos interesses de Santa Catarina, né? Seja ele de qualquer setor. Né? Nós vamos ter deputado que em determinada região vai ter região que vai ser preterida, entendeu? Enquanto outras são aquinhoadas. E as regiões que não têm representação parlamentar? Também deveria ter, sabe, uma parcela, certo? Mas isso também não pode, agora, liberar emenda parlamentar, né? Fazer acordo com o deputado, para que tirem 14% de quem ganha 2, 3 mil reais, sabe? Aí a moeda de troca já é algo, é um assalto. Como é que quer fazer uma emenda para atender a área social, se deixa os servidores numa situação necessitando quase que de indigência, né? Então é isso. Antes de ontem, recebi um telefonema de um servidor que faleceu, né? E com uma dificuldade imensa, sabe, para fazer os velórios, entendeu? E era aposentado, né? A família dando assistência, mas para essa hora ninguém está preparado, né? Então, e ainda descontando 14%, né? Agora, a pensão que ele vai deixar para a esposa talvez seja 50%. E se deixar 50% a 60% na média que ele ganha para a esposa, ainda vai ter o desconto de 14%. Entendeu? Então, é algo muito, assim, muito desumano. Nós estamos, sabe, Gilberto, eu falei tanto essa palavra, mas é tirar de quem não tem, né? É algo que, sabe, é como tirar uma roupa, é como tirar uma dúzia de ovos, é como tirar 5 quilos de arroz, 1 quilo de farinha, entendeu? É disso que está se falando o confisco. O confisco não é, sabe, de quem ganha 20, 30 mil, né? Esses sentem poucos, mas o confisco que cai na carne, que tira da mesa, é isso que o governador fez. Tirar a isenção daqueles servidores. É como se o governo da Dilma, ou o governo agora do Bolsonaro, ou o governo do Temer, tirasse 14%, impusesse o desconto dos aposentados da Previdência Federal de 14%. Imagina, é isso que talvez esteja nos ouvindo aqui, um aposentado da Previdência. Eu não tenho nada a ver com isso, porque eu sou da Previdência Federal. E se amanhã eu depois inventar isso para os trabalhadores da iniciativa privada, que já ganham pouco? É disso que se trata. Nós temos uma ampla maioria dos servidores, provavelmente 50%, ou até mais, né, que recebe menos de 5 mil reais. Entendeu? Menos de 5 mil reais, porque muitos são pensionistas que já não se aposentaram integral. Né? Nós temos, como eu falei, 10 mil servidores aposentados e pensionistas que estão descontando desde novembro e que não foram alcançados e não tiveram os benefícios do reajuste do final do ano. Tem professora que não tem paridade e, portanto, ele cai na vala comum da Previdência Federal. Só que, para descontar, ele desconta os 14%. Mas receber o benefício da Previdência Federal, que é o anúncio que foi feito agora, de uma portaria interministerial, dando 10% de reajuste para a Previdência Federal, que tem que ser extensivo aos servidores que têm paridade. Falando nisso, Gilberto, os servidores do Estado que não têm paridade, a gente já levou uma luta, todo ano nós ingressamos com ação, e essa semana nós vamos ingressar novamente com uma ação, para que eles tenham um reajuste de, no mínimo, da inflação que ocorreu de 2017 até agora, porque é o índice que eles ganham. Ou seja, o servidor que é da ativa, quando aumenta uma gratificação em 100%, esse servidor sem paridade não recebe. Então, nós estamos ingressando, ganhamos essa liminar e temos certeza que vamos ganhar essa outra liminar para tentar corrigir as distorções salariais, né, daqueles pensionistas sem paridade, que não tiveram nenhum reajuste, nenhum ganho, e ainda tiveram o desplante de ver o governador comemorar com a Fiesp, né, e comemorar comendo e se lambuzando de siri, garra azul, lá no Camacho, né, lá em Laguna, entendeu? Então, é muito triste isso. O governador que encontra tempo de festejar e comemorar, comer siri,
enquanto o servidor não tem condição nem de comprar a casca para roer a casca do siri. Batista, eu queria agradecer a tua participação aqui no programa, a gente está chegando na reta final, e a gente volta a dialogar esses temas todos aí em outros momentos, tá certo? Mas é isso, é uma luta difícil que a gente... Ô, Gilberto, só esclarecendo, né, para que não fique nenhuma ilusão, é uma decisão liminar, né? Para ser suspensa, ela pode ser cassada, né, por qualquer desembargador, né? Mas por isso que eu insisto com o deputado Blasi, que deu um bom discurso em defesa das pensões, em defesa dos aposentados, que ele reflita, porque ele foi um dos que derrubaram uma liminar que foi dada a um dos sindicatos estaduais que ingressou no mês de dezembro, né? E que os demais desembargadores que não conheçam, saibam quem são os servidores que estão descontando 14%. Saibam que este valor de tirar 14% não enriqueceu o Estado, não ajudou o Estado, mas empobreceu o servidor aposentado, a sua pensionista, de todos os setores do Serviço Público Estadual. Uma boa noite, agradeço esse espaço, agradeço e parabenizo você com a TV Floripa, né, TV comunitária, sobre uma nova direção, e parabéns pelo brilhante trabalho que você tem feito. Muito obrigado, Batista, um abraço, e você é sempre o nosso convidado para estar aqui trazendo essas novidades e essa luta que nós estamos no momento de resistir à perda e à retirada de direitos dos trabalhadores e do povo como um todo. Obrigado, Batista. Muito bem, Antônio Batista, presidente do Sintesp, que é o Sindicato dos Trabalhadores no estado de Santa Catarina, do Serviço Público no estado de Santa Catarina, fazendo essas reflexões importantes e falando sobre essa liminar que temporariamente derrubou aí essa retirada de 14%, mas é uma decisão frágil, né? E ela pode ser revogada, então a luta dos trabalhadores aí do serviço público, dos aposentados, segue e precisa ser fortalecida. Nós vamos em frente, eu convido você para se inscrever aqui no canal da TV Floripa, inscreva-se no canal para que a gente possa ir mais longe, curta, comente, compartilhe. Vamos trazer aqui mais algumas informações agora. Nós tivemos na tarde desta segunda-feira mais uma assembleia dos trabalhadores no Serviço Público de Florianópolis, que deliberou pela continuidade da greve, né, a greve que está em andamento aí desde o dia 9 de fevereiro, uma greve unificada da categoria, envolve a CONCAP também e todos os demais servidores, para discutir a pauta salarial. Não há debate ainda, não há ainda uma negociação por parte da prefeitura, né? Vamos na cidade de maneira organizada para criar uma espécie de movimento que não existe, de pai contra a categoria, de comunidade contra a categoria. E nós estamos engolindo esse sapo. Esse é o presidente, né? Aqui ocorreu aqui a aprovação, né? A aprovação da aprovação da continuidade da greve, né, por parte dos servidores. No dia 11, aconteceu uma grande passeata pela Assembleia, pelas ruas do centro de Florianópolis. Foi parar em frente à Prefeitura Municipal de Florianópolis, a sede do governo, né? E as categorias do serviço público municipal mobilizadas, pedindo aí para sentar com o governo. Nós vamos ouvir aqui uma fala feita pelo presidente do Sintrazem, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal, o René Munaro, que ocorreu em frente à prefeitura, a sede do gabinete do prefeito de Florianópolis, que fica aí no prédio em frente ao lado do Palácio Cruz e Souza, próximo da Praça 15. Vamos ouvir aí essa fala do René, que dá uma resumida um pouco do debate que está acontecendo em Florianópolis. Dizer que nós não temos pauta. Ele nega 34 cláusulas do acordo coletivo da
ele nega o cumprimento do acordo coletivo na prefeitura, ele nega o direito ao plano de carreira do Quadro Civil, ele nega o direito ao cumprimento da lei do piso, na tabela para todos, ele nega o cumprimento da valorização salarial que essa categoria tem aprovada e acordos que ele não cumpriu 2017, 2019. Nós estamos aqui para negociar a empresa de Florianópolis, mas o informe que a gente tem, que o Jean Loureiro colocou os servidores públicos da Guarda Municipal, que são companheiros que estão com as promoções atrasadas, igual nós, que está na pauta, Jean, para nos receber aqui e impedir a nossa entrada, para dizer que não tem mesa de negociação. Quem informou aqui foi o responsável pela operação, que a prefeitura não vai receber a categoria. Então, Justiça de Santa Catarina, antes de sair dando despacho, procure se informar, procure conhecer, fale com as duas partes envolvidas. Não dá para a gente ver na imprensa o prefeito falando que tinha uma desembargadora sorteada, que ele já sabia que a gente ia ser punido, só faltava saber o valor da multa. Mais uma vez essa categoria está aqui, ela não para a greve vai crescer, e na segunda-feira todos os companheiros da educação, auxiliares de sala, da saúde, da assistência e da CONCAT, que ainda não entraram em greve, vão parar tudo, porque a gente não termina essa greve enquanto não for atendido, enquanto tiver injustiça salarial, e enquanto tiver trabalhador perdendo a vida, companheirada. Seu Jean Loureiro, se você acha que com ameaça de desconto de salário, com ameaça e com decisão para tentar criminalizar o movimento, vai acabar com a greve, você tenha certeza, essa greve só está começando. Toda a força da greve. Muito bem, essa foi a passeata que ocorreu na semana passada, após a Assembleia, movimento bastante grande. Hoje, então, foi votado na Assembleia a continuidade da paralisação, que envolve os servidores do município em todas as áreas e também da empresa CONCAT, que faz a coleta de lixo, né? A gente espera que haja aí um diálogo do prefeito com a categoria e que haja um encaminhamento, né, para que a gente possa ter a normalidade, a volta à normalidade das atividades aqui na cidade de Florianópolis. Vamos em frente aqui. Queria trazer também algumas informações relevantes. Deixa eu remover aqui para colocar uma nova informação aqui na tela, que são os números da pandemia de coronavírus, aliás, os números de óbitos que ocorreram neste mês de janeiro passado. Vou colocar aqui na tela essa informação que está no portal Metrópole. Cartórios registram janeiro mais mortal do Brasil desde 2003. Nós tivemos aí uma maior alta da série histórica, que é atribuída ao aumento de óbitos de Covid-19 no país. Foram 14.538 vítimas da doença no primeiro mês de 2022. Os cartórios brasileiros registraram o janeiro mais mortal desde o início da sua série histórica em 2003. A alta é atribuída aos óbitos da Covid-19, né? Que são esses números, mas tem outros detalhes importantes nesta informação. Esses dados foram levantados do portal Transparência do Registro Civil, na base de dados de cartórios de todo o país. Os cartórios ainda apontam complicações que podem estar relacionadas ao coronavírus, como no caso das mortes por pneumonia, que saltaram de 14.883 em janeiro de 2021, por exemplo, para 24.938 no primeiro mês deste ano. Então, se a gente somar aí as informações dos óbitos
que ocorreram no Brasil por pneumonia, por síndrome respiratória aguda grave e insuficiência respiratória, nós temos mais 11 mil óbitos que estão se enquadrando nessas questões e que não têm aí apontado Covid como o responsável por isso, mas a ciência aponta que a grande probabilidade é exatamente essa, que a pandemia dessa nova cepa Omicron acabou ampliando os óbitos, como está se fazendo muito pouco teste no Brasil, já se fez, né, em outros momentos, mas agora imagina, as pessoas para fazer teste têm que ficar 4 horas na fila, a pessoa está ficando em casa, né, e estamos perdendo muitas vidas ainda devido à pandemia, e só não perdemos mais, né, os nossos números não alcançam aí cifras de 10 mil óbitos dia neste momento por causa da vacinação, né, é evidente isso, porque 90%, praticamente 90% das pessoas que estão indo a óbitos no Brasil são pessoas que não se vacinaram ou não tinham a dose completa da vacina, né? E nós temos aí, hoje, 70% da população que já está com o esquema vacinal completo, né? Então, veja bem, esses 90% dos óbitos são de pessoas que não se vacinaram, daqueles 30%, uma parcela menor da população, está morrendo muito mais gente do que a grande parcela que está vacinada. E se alguém tem dúvida sobre a eficácia da vacina ainda, está precisando estudar, está precisando ler, porque é fundamental para a gente salvar a vida das pessoas, se vacinar as crianças, é um momento decisivo que a gente precisa ter extremo cuidado, né? Ainda em relação à pandemia, o Brasil tem hoje, caíram ainda um pouquinho esses números depois que a gente teve uma vacinação no Brasil, porque o povo brasileiro está indo se vacinar, mas são 4 vezes mais mortes no Brasil do que a média do planeta, por causa desse desgoverno, da irresponsabilidade, da inconsequência, da falta de empatia e interesses diversos, inclusive querendo fazer negócio, vendendo cloroquina, ivermectina, né? Querendo negociar vacina a preço super faturado com, né, aquela vacina Covaxin, que até hoje não foi aprovada no Brasil, que é aprovada em poucos países do planeta, mas o governo tentou isso. Não negociava com a Pfizer, com a AstraZeneca, não negociava com a Coronavac, que são as vacinas que efetivamente, a Janssen, que são as vacinas que efetivamente salvaram vidas no Brasil, mas queria negociar com a Covaxin, que até hoje não foi aprovada pela Anvisa. E graças a isso, à falta de uso de máscara, à falta de uma política unificada nacionalmente para salvar vidas, para orientar a população, nós temos no Brasil, para cada 1 milhão de brasileiros, 2.932 mortes registradas durante a pandemia, esse estudo que foi liberado pela Fiocruz no início desse mês. No mundo, esses números são de 720 mortes para cada 1 milhão de habitantes. No Brasil, ele se multiplica por 4 e a gente chega a quase 3 milhões de mortes por 1 milhão de habitantes. Aliás, quase 3 mil mortes por 1 milhão de habitantes. Então, é profundamente lamentável que a gente esteja vivendo essa situação nesse momento. E aí, vou colocar aqui na tela uma outra questão importante. Vou colocar na tela, deixa eu chamar aqui para a tela, que é o apontamento por parte da população dos números de reprovação e de decepção com relação ao governo federal. Vou colocar aqui na tela. Essa matéria está na Carta Capital, mas está em todos os sites aqui. Eu prefiro divulgar, digamos assim, veículos que têm um compromisso maior com uma notícia mais séria. A Carta Capital é uma dessas entidades, dessas revistas. Decepção e vergonha, os sentimentos mais relacionados a Bolsonaro, segundo a pesquisa. Em seguida vem também o desapontamento. E esta é a pesquisa da Genial Quest.
e ela traz números aqui realmente bastante fortes. Essa pesquisa, que foi divulgada nesta segunda-feira, dia 14 de fevereiro, mostra que a decepção foi citada por 36% dos entrevistados. É o sentimento mais relacionado ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Em seguida, aparecem vergonha, 30% da população, e logo depois, um pouco depois, desapontamento para 19% da população. Então, é evidente que, diante desse desgoverno e toda essa situação, isso iria surgir, e cada dia os números ficam mais evidentes da reprovação deste governo, né? E é por isso que o ex-presidente Lula, porque as pessoas comparam o passado do governo do presidente Lula, né, e da própria presidenta Dilma, com o atual momento que a gente vive, que é de carestia, de fome, de miséria, de doença, de morte, de desgoverno, de irresponsabilidade. É só a gente buscar na memória, pense aí, uma obra, uma ação, um programa em favor da população que esse governo apresentou até o momento, em favor da saúde, em favor do meio ambiente. É difícil realmente de a gente ter conseguir isso, né? Vou trazer aqui uma outra informação relevante que aí tem a ver com isso, que é a lógica que elegeu este governo, que é a lógica que elegeu este presidente da República, que é a lógica da mentira, da fake news, né? O que é profundamente lamentável. Vou compartilhar uma tela aqui. Deixa eu ver, compartilhar tela. Vamos colocar aqui uma informação do que está acontecendo também nesse momento. Aqui, matéria da revista Fórum, do portal Fórum, né? A facada volta a ser notícia. E agora com a tentativa de jogar a responsabilidade sobre o Partido dos Trabalhadores, do ex-presidente Lula, que está aí com possibilidade de ganhar no primeiro turno, e aí requenta isso. O Bolsonaro publicou um vídeo nessa segunda-feira mostrando ele convalescente após a facada e revivendo essa situação, querendo criar um processo de reavivar isso e de responsabilizar o adversário do momento, que é o Partido dos Trabalhadores, e que o Ânimos, inclusive, publicou de que o Adélio teria dado um depoimento culpando o Partido dos Trabalhadores. Isso não está confirmado, naturalmente, e seria, sinceramente, um absurdo, neste momento do campeonato, recolocar isso desta forma, né? Mas o Carlos Bolsonaro já publicou aí nas redes sociais tentando ligar o Partido dos Trabalhadores à questão da facada. Então, a gente vai ter que ficar muito atento a tudo isso, né? Porque a gente vê aí por parte da sociedade esperança, né, de que a gente possa reverter esse cenário que o Brasil está vivendo, e partir para um outro momento de reconstrução nacional, que vai demorar muito tempo, porque o desastre e a destruição provocada por esse governo é muito grande, mas isso aponta que aquilo que nós tivemos no passado, uma madeira de piroca, um monte de notícia falsa, de invenções e tal, e agora com mais sofisticação, porque a lógica de utilizar ferramentas para construir falsas notícias está cada vez mais aperfeiçoada. Nós vamos ter que ter muito cuidado nesse próximo período, porque teremos certamente um processo bastante difícil, né? Por mais que esse governo seja incompetente, irresponsável, que esteja, ele tenta criar um cenário de caos. Aí ele começa a acusar o sistema eleitoral para justificar a sua derrota lá na frente. E convenhamos, né? É um governo que certamente hoje perde para qualquer candidato que esteja colocado, né? Não dá para subestimar, mas é um governo que tem extrema fragilidade, porque não tem o que apresentar para a população. O que ele apresenta são números tristes de morte, de destruição ambiental, né? Veja um absurdo, né?
o governo não queria liberar a vacinação para criança, já aprovada pela Anvisa, atrasou aí mais de um mês o início da vacinação infantil, o que vai trazer consequências à saúde das crianças que estão voltando às salas de aula, estão em aula, né? Podemos ter mais óbitos, o Brasil é um dos que mais teve óbitos de criança e adolescente devido à pandemia de coronavírus, né? Podemos ter mais, certamente teremos, infelizmente, vidas que poderiam ser poupadas se a vacinação tivesse sido iniciada no momento que estava aprovada, se esse governo tivesse consequência nas suas ações. É profundamente lamentável. E, ao mesmo tempo, esse mesmo governo passa o pacote de veneno no Congresso Nacional que diz o seguinte: a Anvisa, os órgãos ambientais, se eles não aprovarem num tempo X, está valendo o veneno que for proposto para distribuir nesse país. E aí a gente passa a consumir venenos que em nenhum lugar do planeta praticamente está sendo consumido mais, Europa, Estados Unidos, tudo está banido, está vindo para cá. É algo assustador. Quer dizer, vacina não pode, e a gente está vendo quanto isso está salvando vidas de pessoas, né? Mas veneno pode. A gente precisa perceber as contradições do que está acontecendo e perceber que por trás disso tudo tem muito dinheiro envolvido, né? Tem muito dinheiro envolvido. Tipo a questão da ivermectina, por exemplo, que um médico que estava aí fazendo essa defesa da ivermectina é um médico que recebeu aí altos valores, né, da empresa que fabrica esse medicamento, né? Então, nós estamos vivendo momentos profundamente tristes e lamentáveis na nossa nação. É algo que assusta. Aliás, eu vou colocar na tela também essa informação, né? Porque é bom a gente mostrar. Eu lembrei aqui, mas já consegui pegar. Vamos ver se vai abrir aqui na minha tela essa informação. Opa, deu um erro aqui, agora abriu. Abriu a informação, eu vou colocar aqui na tela deste médico, né, que foi muito bem remunerado no último período e que, na verdade, era um dos que fazia a defesa. Está aí, ó, médico que defendia tratamento precoce, que recebeu fortuna de farmacêutica. Esse é o médico, né, está aqui a informação, o médico que defendia tratamento precoce, Antônio Pedro Machado, recebeu uma fortuna da farmacêutica Menarini Portugal, que pertence à Menarini Group, empresa que na Índia produz um medicamento à base de ivermectina. Ao todo, Machado recebeu da empresa 224.184 euros desde 2014. Parte através de patrocinadores, a empresa que detém e dá conferências na área da medicina. Outra parte através da prestação de serviços de consultoria à filial portuguesa. Vocês percebem? Vocês percebem que muito mais do que atrapalhada, muito mais do que tem por detrás disso tudo, gente ganhando dinheiro com a vida das pessoas, é profundamente lamentável, e o que eu espero é que a gente tenha uma justiça que lá na frente faça o seu papel e que essas pessoas que levaram tantas vidas, né, o Brasil podia ter salvado aí desses daqui a 630 e poucas mil óbitos que nós tivemos até agora, nós poderíamos ter certamente salvado aí mais de 500 mil vidas se tivéssemos tido uma ação de governo, uma ação pública responsável e consequente. Queria agradecer a todos que nos acompanharam até agora aqui, pedir que você se inscreva no canal, né? Clique aí, inscreva-se, é só dar um clique, você já está inscrito e ajuda a gente a levar o nosso conteúdo mais para frente. Também curta, comente e compartilhe. Obrigado aí pela sua companhia, nós vamos ficando por aqui, um forte abraço e a gente volta e segue aí com a nossa programação da TV Floripa em parceria com a TVT. Forte abraço e até breve.